Eu sempre tive uma atração por lugares abandonados, aqueles espaços onde o tempo parece ter parado, com suas histórias esquecidas, suas sombras e ecos do que um dia foi. Às vezes, encontrava essas relíquias perdidas nas cidades, mas dessa vez, a oportunidade foi diferente. Ouvi falar sobre o parque de diversões na periferia da cidade, fechado há anos, mas ainda com suas atrações intactas, esperando por alguém curioso o suficiente para desbravá-las. Então, numa madrugada qualquer, com a lua cheia iluminando a paisagem, decidi me aventurar. O parque ficava isolado, afastado de qualquer estrada movimentada, uma verdadeira relíquia de um passado distantes. O portão de ferro enferrujado estava entreaberto, como se convidasse quem passasse para entrar. O cheiro de mofo e poeira logo invadiu minhas narinas quando dei o primeiro passo no estacionamento vazio. A roda gigante e imóvel, parecia me observar. Os trilhos da montanha-russa estavam tortos e quebrados, como se tivessem sido esquecidos pelas décadas de negligência. O parque, por mais que estivesse abandonado, exalava uma sensação estranha, como se algo ou alguém ainda estivesse ali, observando. Segui em frente, minha lanterna iluminando os caminhos obscuros entre as atrações. O ar estava gelado e pesado, um silêncio absoluto pairava sobre tudo. Mas algo não estava certo. Eu já havia explorado muitos lugares abandonados, mas aquele parecia diferente. O tempo parecia se arrastar de forma mais lenta, e as sombras ao meu redor pareciam se mover sozinhas. Quando passei pela Casa do Terror, senti uma vibração estranha no ar. As luzes, que deveriam estar apagadas, piscavam com uma frequência irregular, como se estivessem tentando se manter vivas. Resolvi entrar. A porta estava enferrujada, mas não travada. A sensação de desconforto aumentava à medida que eu adentrava o prédio, que antes deveria ter sido cheio de risos e gritos. Mas agora estava imerso em uma escuridão silenciosa, com os sons da cidade lá fora abafados. Eu sabia que estava longe de qualquer coisa viva, mas uma presença parecia me acompanhar. Olhei para trás, uma sensação estranha se arrastando pela minha espinha, mais nada. Somente a escuridão. O ambiente estava em ruínas. As figuras de cera, uma vez assustadoras, estavam derretidas ou quebradas. Os efeitos sonoros que um dia enchiam os corredores estavam agora apenas em ecos distorcidos e dissonantes. Eu estava em uma das salas mais escuras quando ouvi o barulho. Um som distante, um estrondo abafado, como se algo tivesse caído do alto da montanha-russa. Fui até a janela quebrada, espiei para fora, mas não vi nada. Voltei à parte interna da Casa do Terror, e foi então que ouvi outro som. Desta vez, mais perto. Algo ou alguém se movendo pelos corredores escuros, arrastando os pés de forma arrítmica. Suspirei fundo, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o vento ou algum animal que se aventurava ali. Mas a sensação de que não estava mais sozinho aumentava a cada segundo. Continuei explorando, até que, ao passar por uma das portas de um antigo salão de jogos, vi uma figura parada em um canto. Um homem. Ele estava com a cabeça abaixada, com o rosto sombrio e sujo, vestindo roupas de operário, como se tivesse ficado preso naquele lugar por anos. Mas o que mais me impressionou foram seus olhos, fixos, vazios, como se ele fosse mais uma parte daquele parque do que um ser humano. Eu congelei e ele levantou lentamente a cabeça, seu olhar penetrante atravessando o ar pesado. "Você não deveria estar aqui", disse ele, sua voz arrastada, como se arrastasse algo de dentro de si mesmo. Tentei me afastar, mas algo me impedia de me mover, como se o parque estivesse me prendendo ali, como se eu fosse mais uma peça de seu passado esquecido. Ele deu um passo em minha direção, e naquele momento, o som da velha montanha-russa ao longe começou a soar, seu metal enferrujado se movendo com um gemido baixo. "Você não pode sair", ele disse, quase como uma ameaça. Então, sem que eu conseguisse reagir, ele desapareceu na escuridão, deixando para trás um silêncio absoluto. A sensação de que algo estava errado com o parque não me deixou em paz. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se o terreno estivesse se fechando sobre mim.
Senti que a presença daquele homem, ou daquilo que ele representava, ainda estava ali, me observando. Decidi que era hora de ir embora. Corri pelas ruas de terra, meu coração batendo forte, mas cada curva parecia me trazer de volta àquele mesmo lugar. O parque não queria me deixar ir. Quando finalmente consegui alcançar o portão de ferro, a figura apareceu novamente, parada na entrada, observando-me com os olhos vazios. Eu dei um último olhar para o parque e, sem olhar para trás, corri o mais rápido que pude, desaparecendo na noite. O parque, com sua eterna quietude, continuou ali, esperando por alguém mais. E eu sabia que nunca mais retornaria. Faz uns anos isso. Eu trabalhava o dia todo no escritório e, nas horas vagas, entregava comida para tentar pagar umas dívidas que estavam me sufocando. Era uma rotina puxada, mas a necessidade falava mais alto e eu nunca recusava um trabalho. Uma noite, depois de um dia longo, estava indo bem com as entregas. A essa altura já passava das 11 horas. O movimento tinha diminuído e eu já começava a considerar a ideia de dar o dia por encerrado. Mas então, uma notificação apareceu. Uma entrega fora da minha área usual, um valor razoável e, pelo que o GPS indicava, só 20 minutos de estrada. Não pensei duas vezes, aceitei a corrida. O pedido parecia simples, só um lanche e uma bebida. Segui o aplicativo. As ruas foram ficando mais vazias à medida que eu me afastava do centro, até que a paisagem começou a mudar. O GPS me guiava por estradas secundárias e a sensação de solidão se intensificava. O lugar estava cada vez mais ermo, cercado por campos e lotes vazios. Eu verifiquei o endereço mais uma vez no celular e tudo parecia certo. A última instrução era clara: virar à esquerda, na estrada de terra. Olhei pela janela e vi uma placa enferrujada que dizia Parque de Diversões Abandonado, propriedade particular. Nenhum portão, nada bloqueando a passagem. Achei estranho, mas segui adiante. O carro rangia enquanto enfrentava a estrada de terra batida, os faróis lutando contra a escuridão. O parque, agora em ruínas, apareceu à distância. A entrada estava aberta, como se estivesse esperando por mim, mas uma sensação desconfortável começou a tomar conta de mim. Parecia que o lugar estava parado no tempo, com o cheiro de ferrugem e mofo impregnando o ar. Ao longe, eu vi a silhueta de uma roda gigante quebrada, a estrutura toda torta, mas ainda imponente. Desliguei o carro, meu corpo tenso, e procurei entender o que estava acontecendo. Onde estava o cliente? Olhei para o celular, pronto para mandar uma mensagem, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ele ligou. A voz na linha estava calma, mas o tom áspero deixava claro que ele estava em um lugar isolado. Ele explicou que estava ali para fotografar as estrelas e que, para evitar as luzes da cidade, havia ido parar naquela área do parque, mais afastada. Disse que eu veria sua lanterna e que poderia deixar a comida perto dela. Não parecia tão estranho assim, pensei. Afinal, ele ofereceu uma boa gorjeta. Concordei em continuar. Desliguei o carro e peguei a comida. A escuridão era total. Só a luz fraca do meu celular me guiava. O som estava estranho. Não havia o habitual barulho de insetos ou animais noturnos. O silêncio era pesado. Caminhei pela trilha irregular até o que parecia ser a antiga praça central do parque. Não havia mais jogos ou brinquedos, apenas uma vasta área aberta, tomada pelo mato e pela sujeira. De repente, avistei uma luz fraca à distância. A lanterna. Segui em direção a ela, com o estômago apertado, mas não conseguia entender o motivo de tanta apreensão. Quando cheguei à base de uma das estruturas do parque, vi a lanterna caída ao chão, iluminando uma pequena área coberta por uma lona suja e uma mochila ao lado. Não havia ninguém por perto. O coração começou a bater mais rápido. O que estava acontecendo ali? Onde estava o cliente? Foi então que ouvi um barulho, algo quebrando a quietude da noite. Um movimento rápido atrás de mim, no mato. Virei instantaneamente, a lanterna do celular iluminando a escuridão. O feixe captou uma figura, uma sombra se escondendo nas árvores, fora do alcance da luz. Um calafrio subiu pela minha espinha.
Entrega para... Tentei chamar, a voz falhando. Sua comida está aqui, vou deixar em cima da lona, falei, tentando soar calmo, mas a sensação de perigo iminente só aumentava. A figura emergiu lentamente das sombras. O corpo magro e os trajes escuros não me disseram nada, mas o rosto... Eu não consegui ver claramente. Estava na penumbra, mas pude perceber o olhar fixo e perturbador. Ele não disse nada de imediato. Ficou apenas ali, observando com uma quietude inquietante. Sua comida está aí, já estou indo, falei, tentando me afastar. Mas antes que eu pudesse dar mais um passo, a voz baixa e quase sussurrada veio. E a gorjeta? Eu não respondi, mas não pude deixar de sentir um arrepio. A sensação de que tudo estava errado se intensificou. Não sabia o que fazer, mas sabia que não podia ficar ali. Me virei rapidamente, correndo em direção ao carro. O barulho de passos rápidos seguiu atrás de mim. Alcancei o veículo, minhas mãos tremendo tanto que quase não consegui abrir a porta. Finalmente consegui ligar o motor. Engatei a ré e comecei a virar o carro de volta pela trilha de terra. Então, meus olhos captaram algo que fez meu estômago gelar. Um tronco de árvore, pesado e grosseiro, estava bloqueando a trilha. Não estava ali antes. Algo ou alguém tinha colocado o tronco no meio do caminho. O pânico tomou conta. Olhei pelo retrovisor e vi a silhueta se aproximando da trilha parada atrás do tronco. Não havia mais tempo para pensar. Virei o volante bruscamente, me jogando pelo mato ao lado, arranhando o carro contra galhos e arbustos. Sacolejando e gritando, consegui retomar a trilha e acelerei sem olhar para trás. O coração batia descontrolado. Só parei quando alcancei a estrada principal e respirei aliviado. A adrenalina ainda corria pelo meu corpo. Não chamei a polícia, não sabia o que diria. No dia seguinte, procurei informações sobre a área. Descobri que o parque estava fechado há anos, alvo de invasões constantes e conhecido por histórias estranhas. E com isso, a sensação de que eu havia escapado de uma armadilha muito bem planejada se solidificou. A visão do tronco bloqueando a trilha, o silêncio e os passos rápidos me perseguem até hoje. Aquele parque nunca mais será o mesmo para mim. Meu posto era numa antiga torre de controle, em um parque de diversão abandonado no fim da cidade. O lugar, que antes havia sido uma meca de diversão e risos, agora estava repleto de ferrugem e sombras, com os brinquedos antigos se balançando com o vento. Fui contratado para monitorar o sistema de câmeras de segurança. Uma tarefa simples, mas que, com o tempo, começou a me parecer uma rotina monótona e vazia. O parque estava completamente isolado, longe de qualquer movimento de carros ou pessoas. A única companhia durante meus turnos eram os ecos do vento e o som distante das ferragens rangendo. Cheguei sempre por volta das 22h. O lugar estava quieto, como sempre. O escritório onde ficava o painel de controle era pequeno, um ambiente improvisado entre a velha torre e as estruturas enferrujadas do parque. Com meu computador ligado e as câmeras ativas, eu passava o tempo assistindo a série de uma plataforma de streaming, pausando de vez em quando para conferir se tudo estava funcionando corretamente. O trabalho exigia pouca atenção, já que as câmeras raramente captavam qualquer movimento fora do comum. Durante meus turnos, a única coisa que me incomodava era o silêncio abafado daquele parque abandonado, que parecia respirar por si só. Naquela noite, estava perdido na trama de um episódio quando uma luz piscou no monitor. Uma das câmeras de segurança, localizada perto da roda gigante, havia perdido a conexão. O sistema era antigo, mas muito raro de falhar. Levantei-me imediatamente, saí do escritório e caminhei pelos corredores do parque até a área da roda gigante. As luzes do meu celular iluminavam o caminho, mas tudo parecia estranho e parado. O parque estava morto. O vento assobiava entre os trilhos enferrujados da montanha-russa e o som dos brinquedos quebrados parecia um sussurro distante. Cheguei ao ponto de falha e constatei o problema. O cabo de alimentação da câmera estava desconectado, jogado no chão, como se tivesse sido puxado ou arrancado de alguma maneira. Não era algo comum. Sempre que uma câmera falhava,
Era apenas um problema técnico simples. Mas aquilo era diferente. Reconectei o cabo, reiniciei a câmera e tudo voltou ao normal. A sensação de desconforto me acompanhava, mas, como sempre, ignorei. Voltei ao escritório, onde a tela do computador piscava sem interrupções. Enquanto estava no meio de um episódio, algo quebrou o silêncio. Um som distante, mas claro. O barulho de uma porta batendo, ecoando através do parque. Eu congelei. Não conhecia bem o layout das outras partes do parque, mas sabia que não havia portas operacionais ali. Esse som não era normal. Levantei, abri a porta do escritório e olhei para o corredor. Nada. Apenas o vazio, iluminado fracamente pelas luzes apagadas do parque. Mas o som persistia, vindo de algum ponto mais distante. Decidi investigar. Segui até a entrada de um prédio abandonado, provavelmente o antigo espaço para eventos do parque, e percebi, por um instante, uma porta se fechando rapidamente à distância. Meu coração disparou. Alguém estava ali. Cautelosamente me aproximei e abri a porta. O corredor estava escuro, com várias portas de escritórios ao lado. "Tem alguém aí?" Minha voz ecoou, mas não houve resposta. O silêncio se arrastou por um longo segundo, até que a porta ao meu lado se abriu com violência. Olhei rapidamente e vi uma figura magra e encapuzada correndo pelo corredor, desaparecendo rapidamente na escuridão. Meu corpo reagiu automaticamente. Sem pensar, corri na direção oposta tentando alcançar a saída. Meus passos ecoavam pelas paredes do prédio vazio. Ao chegar nas escadas, ouvi o som de passos rápidos atrás de mim. Não olhei para trás. A única coisa que eu queria era sair dali o mais rápido possível. Quando finalmente alcancei a porta de emergência e saí para o estacionamento, o ar gelado da noite me envolveu. Corri até o meu carro e liguei para a polícia, ainda ofegante e em choque. Eu sabia que algo estava muito errado ali. A polícia chegou em poucos minutos e fez uma busca detalhada pelo parque. Mas o homem, ou a figura que eu tinha visto, havia desaparecido sem deixar rastros. O parque estava, mais uma vez, silencioso e deserto. A única explicação que consegui imaginar era que ele tinha se escondido em algum lugar do parque, esperando que eu caísse na armadilha. A falha na câmera, o cabo desconectado, parecia ser parte de um plano para me atrair até aquele prédio. A polícia tentou revisar as câmeras de segurança, mas o sistema estava tão antigo que nenhuma gravação do evento foi encontrada. O mistério persiste até hoje. Eu nunca soube o que aquele homem queria ou por que ele estava ali, mas uma coisa era certa: ele não queria ser encontrado. Eu fiz uma reclamação à empresa, mas nunca recebi mais detalhes sobre o incidente. Algo me dizia que aquele parque não estava apenas abandonado por fora. Havia algo mais, algo sombrio, esperando naquelas sombras esquecidas. Depois daquela noite, pedi demissão e nunca mais voltei ao parque.